você está fazendo fora de casa essa hora? Perigoso. Queria falar com você. Só isso. Você poderia ter feito isso na sua casa. Não o que eu tenho pra te falar. Eu queria saber se você não vai tomar a recompensa que meu pai ofereceu pra quem derrotasse Golias. Não foi pra isso que eu lutei, Mikal. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. No vídeo de hoje, vamos falar do triste casamento de Davi com Mikal. Não sabemos se quando Davi tocava a harpa para o rei Saul, ele e Mikal tiveram algum contato ou alguma afinidade. A Bíblia nos diz que quando o gigante Golias desafiou os soldados do exército de Israel para um confronto de homem a homem, nenhum soldado se apresentou para lutar com Golias. Isso incluindo também Abner, o comandante do exército de Israel. A Bíblia continua dizendo que os soldados do exército de Israel, vendo Golias, fugiam de diante dele. E os dias vão se passando, e Golias segue afrontando o exército de Israel. O rei Saul, então, resolve negociar uma das suas filhas, dando-a em casamento ao homem que matasse o gigante Golias. E além de casar com a filha do rei, o homem ganharia grandes riquezas e a família do seu pai seria isenta de impostos em Israel. Mas antes de falar desse triste casamento, gostaria de te fazer uma pergunta. Você acha que o casamento de Davi com Mikal não deu certo porque foi uma negociação política do rei Saul? Ou o casamento de Davi com Mikal não deu certo porque Mikal não foi uma esposa sábia? Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Davi venceu o gigante Golias, trazendo grande vitória para Israel. E com isso, sua fama cresceu muito em Israel e nas cidades circunvizinhas. A princípio, o rei Saul colocou Davi em uma posição de destaque em seu exército. Mas tão logo, a inveja tomou conta do seu coração. Saul começou a perseguir Davi. Então, Saul teve uma ideia diabólica para cumprir a sua promessa e criar as condições favoráveis para que Davi fosse morto em batalha. O rei Saul, então, reafirma a sua promessa, dizendo a Davi que lhe dará a sua filha Merabe como esposa. Porém, o rei Saul impõe uma nova condição a Davi, que ele guerreasse as guerras do Senhor contra os inimigos de Israel. Com isso, Saul basicamente esperava que os filisteus matassem Davi. Diante da proposta de Saul, Davi lhe diz não pertencer a uma posição social digna de se casar com a filha do rei de Israel. E a partir deste momento, Davi enfrentou várias batalhas e venceu todas, pois o Senhor estava sempre com ele. Porém, o texto bíblico diz que quando chegou o tempo de Merabe ser dada por mulher a Davi, o rei Saul não cumpriu a sua promessa e acabou dando sua filha por mulher a outro homem chamado Adriel, o meolalita. Porém, o texto bíblico não fornece nenhuma explicação a respeito do porquê o rei Saul mudou de ideia e casou a sua filha Merabe com outro homem. Mas é possível que a atitude de Saul tivesse a ver com o seu comportamento neurótico, pois naquela altura o rei Saul já era um homem perturbado e o seu espírito estava consumido pelo ódio, pelo ciúme e pela raiva. Saul via Davi como seu rival e queria prejudicá-lo de todas as formas. Após este episódio, se passa algum tempo e o rei Saul foi informado de que Mikal, sua outra filha mais nova, havia se apaixonado por Davi. E em sua mente perturbada pelo ciúme,
Saul enxergou que aquela união poderia lhe favorecer, pois Saul sabia que Davi era de família pobre e não tinha condições financeiras para pagar o dote para se casar com a filha do rei. Saul, então, tramou um novo plano, uma verdadeira armadilha, como condição para que Davi pudesse desposar Mical como esposa. Saul, então, ordenou que seus conselheiros dissessem a Davi que o rei não queria outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pela mão dos filisteus. Obviamente, Saul, ele acreditava que Davi desta vez seria morto nesta missão. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, Davi não apenas sobreviveu ao plano de Saul, mas ao invés de matar e circuncidar 100 filisteus, Davi matou e circuncidou 200 filisteus. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, se você não sabe ou tem dúvidas sobre o que é prepúcio e circuncisão, aqui no canal temos um vídeo completo que falamos a respeito da primeira circuncisão relatada pela Bíblia no tempo patriarcal. No final deste vídeo, vou deixar o link para você assistir, ok? Após todas as vitórias de Davi, Saul viu claramente que o Senhor Deus estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Saul, então, temeu muito mais a Davi. Porém, a Bíblia diz que o rei Saul continuou inimigo de Davi pelo resto da sua vida. E diante da bravura de Davi em cumprir a sua missão com muita excelência, o rei Saul não teve outra opção a não ser aceitar Davi como seu genro. E foi nesse contexto que Davi e Mical se casaram. A Bíblia diz que Mical amava Davi. O começo do casamento ia bem, até a inveja insana do rei Saul interromper esse matrimônio. E em uma reunião com seu filho Jonatas e todos os seus conselheiros, Saul revela sua intenção de matar Davi. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar com os filisteus e lhes impôs uma grande derrota, e eles fugiram dele. E após a batalha, um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi tocava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar da presença de Saul. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical alertou Davi dizendo: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. A Bíblia diz que Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois, Mical pegou uma estátua e a deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e a cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: Davi está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama, para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, a estátua estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que meu inimigo escapasse? E Mical lhe respondeu: Davi disse que o deixasse fugir, senão ele me mataria. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, você acha que Mical agiu errado deixando Davi ir embora sozinho? Pois ela, como esposa, deveria ter ido com o seu marido conforme os votos matrimoniais até que a morte nos separe? Mical preferiu ficar no palácio como princesa, mesmo sem a presença do seu esposo amado. O tempo foi passando e a distância fazia o amor em seu coração ir se esfriando. Davi ficou muito tempo longe de Mical.
Ele enfrentou sozinho muitos anos de duras perseguições do rei Saul. Ouço hoje em dia muitas pessoas criticando a atitude de Davi em ter várias esposas. Mas será que estas mulheres existiriam na vida de Davi se Mical estivesse em seu posto como esposa, quando Davi teve de fugir de Saul e passou a viver como um fora da lei? Algum tempo depois, após a morte do profeta Samuel, Davi se casou com a viúva Abigail e depois também casou-se com Ainoã de Jezreel. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical em casamento a Paltiel, filho de Laís de Galim. O tempo se passa e Davi se casa com mais 4 mulheres e tem um total de 6 filhos nascidos em Hebrom. Mais tarde, depois da morte do rei Saul, Davi conseguiu o apoio do comandante Abner para assumir o reino unificado. E a primeira coisa que ele exigiu foi o retorno de Mical como sua esposa. Abner atendeu a exigência de Davi e Mical voltou a ser a sua esposa. O texto bíblico diz que Paltiel, o marido de Mical, foi atrás dela, a seguindo e chorando muito, até Baurim. Então, Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e Paltiel voltou. E neste contexto, vemos novamente o segundo casamento de Mical sendo desfeito à força. Então, depois de muitos anos separados, Mical volta a ser esposa de Davi. Porém, o bom relacionamento entre Davi e Mical havia ficado no passado, e a harmonia entre os dois já não era mais a mesma, pois Davi, àquela altura, já tinha outras esposas e vários filhos. E ele tinha também as suas ocupações como rei de Israel, e somando a tudo que Davi havia passado como fugitivo, com certeza, Davi se transformou numa pessoa diferente daquele jovem guerreiro recém-casado. Assim como Mical, que provavelmente era outra pessoa, depois de ter vivido anos ao lado de outro marido. Seja como foi, o final do relacionamento entre Davi e Mical, de fato, foi melancólico. Isso fica claro na forma como Mical criticou Davi quando ele se alegrou diante do Senhor no episódio em que a Arca da Aliança ela foi levada a Jerusalém. Mical, filha de Saul, observava de uma janela e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Essa reação de Mical, um tanto quanto ciumenta e sarcástica, parece ter acabado com qualquer consideração que Davi ainda tinha por ela. Notem que no início da história de Davi e Mical, a Bíblia ela começa dizendo que Mical amava Davi. E no final da história, a Bíblia relata que Mical desprezava Davi em seu coração. E dessa forma, aquele relacionamento de romance e cumplicidade que parecia ser tão promissor entre Davi e Mical na juventude, acabou encontrando um fim triste e doloroso. Mical teve 2 maridos e não conseguiu engravidar. A Bíblia diz que quando Davi voltava para sua casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e proferiu palavras de desaprovação. Podemos concluir então que foi neste momento que Mical jogou a sua grande chance de engravidar fora, pois Davi trazia para sua casa a bênção do Senhor. O desprezo no coração da princesa de Israel, que foi a primeira esposa do rei Davi, gerou nela a infertilidade. Mical terminou a sua vida sem gerar filhos do rei. A história de Mical serve de lição para muitas mulheres e homens também, que movidos por um ciúme doentio, xingam, desprezam e humilham seu cônjuge, jogando fora assim o seu casamento e atraindo maldições para a sua vida. A Bíblia diz que a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal,
A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.